Ferramentas para bem viver. Que sábado lindo para começar falando de relacionamento, hein, Priscila? Oi, tudo com bem? certeza. Tudo bom, Lígia? Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bia, obrigado. ouvintes? Bom dia. Lindo dia de sol para vocês. Nós estamos aqui com o Luiz, a Beatriz, fazendo o programa Ferramentas para o Bem Viver, a Priscila, nossa astróloga de plantão, e eu sou consultora Feng Shui e vou dar algumas dicas também sobre relacionamentos. Priscila vai falar sobre o que hoje? Vou falar sobre temperamentos. Temperamentos. O que você acha, Bia? Maravilhoso, assunto super necessário. Assunto importante, né, Luiz? Muito importante. Vamos lá então, Pri? Então, por que a gente deve estudar os temperamentos e entender os temperamentos, né? Eu tenho para mim assim que a gente deveria ter isso na escola. A gente deveria, desde que começa a entender como as coisas funcionam, saber como funcionam os temperamentos, qual o seu temperamento, porque é através dessa descoberta do temperamento que a gente sabe qual a nossa força, qual o nosso potencial e também a nossa limitação, né? E como que a gente pode desenvolver melhor algumas áreas, o que nos favorece, desde aquela questão assim de vestimenta, de alimentos, de atividade, conforme o tipo, né, conforme o temperamento que você tem toda uma condição que vai te favorecer mais. É interessante isso que você falou, porque às vezes eu me pergunto isso. Ai, se eu soubesse, né? A gente às vezes toma umas atitudes na vida e aí você lembra que você já fez isso antes, né? E aí você tem essa frasezinha, ai, se eu soubesse. Então, se a gente soubesse realmente na escola, talvez a gente errasse menos, eu sou a favor eu acho que tinha que ter um ensino assim, porque quando a pessoa está com o seu temperamento funcionando bem, de uma maneira equilibrada, ela tem mais qualidade de vida, porque ela está agindo conforme a essência. A gente nasce com um temperamento. Geralmente, a gente tem influência de 1, 2 temperamentos, porque são 4, né? No geral, os autores falam de 4, mas tem autor, por exemplo, Requena fala de 8 temperamentos. Mas, no geral, são 4. E aí, cada temperamento tem uma característica. Então, essas características, elas funcionam melhores, de uma forma melhor em determinadas situações. E tem coisas que desequilibram o nosso temperamento e ele acaba virando uma versão, acaba ficando um pouco distorcido. E a gente não se sente mais tão bem. Tá, como assim, Pri? 4 temperamentos. Quais são eles, então? Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. E como você identifica uma pessoa, então? Ensina pra gente. Assim, a gente pode... Tem várias formas. Dependendo do profissional, ele vai fazer isso através de testes, né? Ou ele vai fazer isso através... E testes, assim, tem inúmeros testes. Na acupuntura, por exemplo, você tem como determinar o biotipo, que equivale ao temperamento, né? Através de teste cinesiológico com sementes de determinados alimentos. Você tem teste psicológico. E você tem também, dentro da astrologia, você tem um cálculo muito específico que você chega no temperamento da pessoa. Você já faz esse cálculo no mapa natal ou só se a pessoa pediu? A gente faz, né? Muitos astrólogos trabalham, interpretam o mapa em cima disso, se bem que isso sozinho não é o suficiente para você fazer uma interpretação, né? Isso é um dos viés de interpretação é você abordar o temperamento da pessoa. Tá. Quando você vai trabalhar com astrologia e saúde, por exemplo, é interessante você analisar o temperamento, porque se ela tiver um problema de saúde, possivelmente isso tem a ver com alguma desarmonia do temperamento dela. Então é interessante. E tem alguma dica para você falar para a gente, só para a gente saber assim, qual é as características de... Vou falar das características de cada um. Então, tá. O sanguíneo, por exemplo, ele é mais extrovertido, ele é mais
exuberante. A gente tem 2 temperamentos que eles são mais yang, vamos assim dizer, e outros que são mais yin. Então, os mais yang, a gente poderia dizer que são o sanguíneo e o colérico. E o mais yin é o fleumático e o melancólico. Então, o sanguíneo, ele tem uma característica extrovertida, comunicativa. Geralmente é aquela pessoa que anima a festa, né? Que chega, que motiva. É o rei da positividade. Você ser bem sanguíneo, assim, você é bem positivo, cheio de vida, cheio de entusiasmo, sabe trabalhar bem com as pessoas, né? São pessoas que têm a necessidade de estar em companhia, de estar fazendo coisas assim em parceria, em companhia. Tem dificuldade de lidar com a rotina e geralmente gosta de aventura. Gosta de coisas novas. Enfim, você imagina como o sanguíneo, assim, bem... Tipo uma vedete, assim, sabe? Tem a coisa de ser o arroz de festa mesmo. Né? Tá. Aquela pessoa que você entende que é um otimismo... Até um pouco exagerado, assim, às vezes, ou não? Eu penso que sim. Tá. Se for bem sanguíneo, se não tiver um misto, Isso, né? Porque também tem um misto, então. Porque Não daí 100% sanguíneo, né? Não. Ninguém é 100% uma coisa, né? Mas aí você tem o colérico. O colérico, ele também tem essa característica yang, assim, sabe? De ser cheio de iniciativa, de ação, é uma pessoa, assim, que é mais impulsivo. Alguém fala alguma coisa para ele, não sei o quê, já responde... fala na lata, né? Não pensa muito. Não pensa muito, não guarda rancor, mas não pensa no que vai não se falar. policia, não assim. tem muito filtro, entende? Entre a cabeça e a boca, a gente tem que ter um filtro, né? O colérico, às vezes, ele vai e fala e xinga e tal. E a pessoa pode mudar de temperamento? Porque hoje em dia, por exemplo, um colérico numa empresa, né? Digamos que tem uma posição de direção, ele não se dá bem mais, né? Exatamente. É interessante a gente saber o temperamento da pessoa. Eu acho que em todas as áreas da vida, por isso que eu falo. É legal a gente saber isso na escola da vida mesmo, né? Porque assim, se você vê que você tem um funcionário com determinado temperamento, mais extrovertido, mais legal, assim, por exemplo, um sanguíneo, para lidar com o público é interessante. Né, para você ir por essa questão assim de estar ali como relações públicas, como promotor, uma coisa assim. Agora, é interessante você também adequar, porque você vê que a pessoa, por exemplo, não dá para uma determinada tarefa por causa do temperamento, você dá uma remanejada. Enfim, isso para filho também. Você sabe que seu filho, por exemplo, é mais melancólico, você vai guiando, vai fazendo as coisas para dar uma equilibrada nesse temperamento melancólico. Você procura entender esse lado melancólico dele e não recriminar. A maioria das pessoas, o que elas fazem é exatamente o contrário do que se deve fazer. Ou seja, elas recriminam uma pessoa com uma determinada característica diferente da delas, como se a delas fosse a certa, né? Então, assim, geralmente os biotipos... uma pessoa de uma natureza tende a sentir uma atração por uma pessoa de uma natureza muito diversa, né? É comum você ver um colérico com melancólico, né? Um sanguíneo com fleumático. Aí vem os filhos. Os filhos herdam características dos pais, né? Às vezes vem um pai melancólico com uma mãe colérica, aí tem filhos melancólicos e coléricos. Aquela mãe colérica às vezes implica com aquele filho melancólico. Entendeu? Interessante. Isso aí entra onde meu pai gosta mais de mim, minha mãe gosta, né? Mas ao mesmo tempo, entendeu? Então, ao mesmo tempo também precisa um pouco daquele que é diferente para você se harmonizar. Quando existe, por exemplo, isso que você falou, né? A mãe que fica recriminando o filho, seja de qual temperamento diferente do dela, isso não pode acarretar problemas para essa criança? Isso, por isso que eu com digo relação assim, à sociedade, exatamente, saúde. Exatamente, falou tudo, porque
imagina o que é alguém ficar o tempo todo, naquela época que você está construindo, né, a sua identidade e tal, alguém ficar dizendo o tempo todo que você, mas você não é adequado, mas você não tem uma reação adequada, mas você não foi legal nisso, mas você precisa ser assim, ó, sabe? Gente, imagina o que é isso, uma infância Imagina inteira. A criança mais extrovertida e a mãe fica o tempo todo, fica quieto, você está para. sendo inconveniente, não, para quieto. Uma criança colérica, por exemplo, o colérico, ele tem essa característica de ser intrépido, de ser aquelas crianças que não tem parada, que gosta de brincar muito correndo, que fica, sabe, vai para lá, vem para cá, fica gritando, criança que ri alto, não sei o quê. Aí é filha de um pai melancólico. Né? Que o pai que gosta de solidão, gosta de ficar quieto, gosta de passar um tempo do dia sozinho, aquela criança lá. Você imagina como que é isso? Tenso. No mínimo, para não falar mais. Então, eu penso que a gente precisa entender que as pessoas têm características diferentes, identificar essas características e saber lidar. Uma equipe, dizem, né, os teóricos, que uma equipe bem equilibrada, uma equipe que produz, uma equipe que prospera, que vai para frente, geralmente ela tem um representante de cada biotipo. E é importante isso. Mas para eles funcionarem bem, eles precisam conhecer e saber os limites de cada um. Aquele meu colega lá, ele é colérico, ele é bom para tomar iniciativa, ele escreveu, não leu, ele fala mesmo na cara, mas a gente precisa dele justamente por ele ser assim, porque eu sou uma pessoa mais quieta, mais, né, paradinha, gosto dos trabalhos minuciosos. Então, você percebe? É uma ajuda mútua, né? Em vez de criticar os adjetivos, né? Em vez de criticar a característica do colega, saber tirar um proveito disso. E qual é a característica do fleumático? Então, a gente estava falando do colérico, né? Colérico, que o colérico geralmente é esse tipo de pessoa mais corajosa, mais intrépida e tal. O fleumático, normalmente, ele é o pacificador, ele é diplomático, é um tipo mais bonachão, ele é calmo. Ele faz muitas coisas, assim, pretendendo ter a aprovação das pessoas. Essa sou eu, então. Fleumático. A gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa. Porque assim, ou às vezes a pessoa é e às vezes a pessoa está também. Tem isso ou não? O temperamento é temperamento, você não muda. Mas não tem momentos em que a pessoa é mais colérica, mais fleumática? Então, veja bem, a gente é uma coisa, a gente nasce uma coisa. Por isso que o astrólogo vai lá, faz o cálculo, não sei o quê. Você nasce. Mas aí, ao longo da vida, se você for repetindo esses testes, ao longo da sua vida, você vai ver que em determinadas épocas deu um resultado diferente do outro. Porque também ao longo da vida a gente vai transformando, né? Agora, como saber o que tem a ver com a essência da gente? É como você se sente bem, como você está pleno de energia, vitalidade, como você funciona muito legal, como você tem bem-estar. Isso tem a ver com o seu biotipo. Entendeu? Você está funcionando da maneira adequada com relação ao seu temperamento. Então, assim, às vezes você tem uma alimentação, por exemplo, colérico, ele gosta de beliscar, ele gosta de alimento salgado, tal, mas o colérico, ele tem a tendência, são pessoas muito aceleradas, falam muito, fazem muita coisa, dormem pouco e tal. Às vezes, dependendo da alimentação que ele tem, se ele tem uma alimentação muito cheia de doces, de laticínios, tem uma distorção nesse temperamento dele. Então, ele pode, às vezes, funcionar de uma maneira meio diferente. A alimentação interfere muito na pessoa. Então, você sabe que você está bem quando você está funcionando de acordo com com a sua essência. Você não tem... Você precisa se sentir bem, estar bem, Você precisa se sentir bem, você precisa se sentir disposto. Por exemplo, tem temperamento, um fleumático, por exemplo, ele precisa dormir muito. Entende? Tem pessoas... mais um motivo para eu achar que eu sou fleumática. Tem pessoas que, se elas dormirem pouco, elas não prestam nada para o dia seguinte. Uhum. E tem pessoas que não, que a cama parece que tem espinho, né? Das 5 horas da manhã a pessoa está lá. Que dá até raiva, né? De quem dorme pouco, né? Porque, pelo amor de Deus, dormir é tão bom. Pois é. Mas então... Quem dorme pouco? Colérico, provavelmente. Colérico. Tá. Dorme agora, pouquíssimo. também, digamos assim, uma pessoa que vai procurar um emprego, não é? Ela,
Você, como patrão, é bom você já identificar. Saber quais são, né, esses 4 tipos. Os mais yang, eles dão muito bem para lidar com o público. São pessoas assim que fácil caem nas graças do público, entendeu? Porque também tem aqueles que acabam dissimulando para conseguir um emprego. De repente o cara é colérico. Mas era isso que eu falei, né? É ser ou estar, né? Porque pode isso, Pri? Pode ter. Eu posso ter um temperamento colérico? Você pode ser colérico e você tem você tem um misto, vamos dizer. Você é um colérico misto com fleumático. Aí, por uma série de circunstâncias, você está num lugar assim, no ambiente que você não pode mostrar todo esse seu lado colérico e tal, você vai se reprimindo um pouco. Esse seu temperamento fleumático vem mais à tona. Então você fica aquilo. Mas você sente que tem algo ali que não é legal. Você sente que você não está pleno. 100% pleno. 100%. É engraçado isso, que você tem essa sensação. E, às vezes, um casamento tem relações que meio que minam. Né? Você tem um temperamento, você entra numa relação, você não consegue ser tudo aquilo que você pode ser, porque o outro não dá vazão para isso. E é possível, você falou do temperamento misto, né? Então, a gente imagina um temperamento yang com um temperamento yin. Mas e se acontecerem os dois yangs, por exemplo, a pessoa é sanguínea então, aí você e colérica. Você direciona a sua vida para, primeiro, em termos de equilíbrio, é interessante você buscar o oposto. Né? Então, assim, se você é um sanguíneo colérico, você precisa, em termos de acupuntura, trabalhar bastante a sua energia yin. Você precisa de uma alimentação para trabalhar isso. Você precisa de atividades relaxantes, né? Desligar um pouco da tomada, porque o colérico, às vezes, ele se esgota muito. Ele fica muito na atividade. Chega uma hora que ele tem uns colapsos, assim, sabe? Então, você precisa ir baixando realmente a bola e inserindo essa energia mais calma, mais tranquila na sua vida para equilibrar o seu temperamento. Entendeu? Toda a terapia é voltada para isso. Agora, numa família também, se todos os membros são fleumáticos, por exemplo, né? É uma família que não vai para frente. Dorme todo mundo. Então, é isso que dorme, o pessoal... é bonachão. Exatamente. Porque, e daí a coisa fica... precisa ter ali um colérico. Espera aí, vamos... Mas é isso que o pessoal que é teórico fala. Que às vezes você ter uma equipe, por exemplo. Porque as pessoas tendem a ter mais afinidades com as pessoas parecidas com ela. Pensa bem, dois fleumáticos. Os dois são pacificadores, são gentis, são mais bonachões, né? Aí é mais fácil. Ele pode, inclusive, assim, um colérico mesmo pode se irritar muito com o fleumático. Mas você concorda que, em termos de crescimento, é melhor quando tem a mistura? Sem dúvida que é. Uma equipe feita só de gente melancólica, gente, não sei. Agora, acho meio complicado isso aí. Mas às vezes o colérico, digamos, sofre um pouco, porque se tem 3 fleumáticos. Deve passar muita raiva, né? Deve passar, exatamente. Os que estão ali, ele quer. Por isso que é bom ter um representante de cada. Não deixar dominar muito. Mas por exemplo, muito colérico junto dá briga. Sim. Você não falou do melancólico, das características. Muito colérico junto é muito cacique para pouco índio. Adoro essa frase. Não dá muito, não. O melancólico, ele tem um melancólico mais artístico e tem um melancólico mais científico. Mas todos são, assim, organizados, disciplinados, detalhistas, perfeccionistas. Isso lembra algumas características de signo, né? Um dia eu posso vir aqui falar da relação de temperamento e signos. É que daí isso é tanta coisa, gente, que tem que dividir o assunto. Mas eles são, assim, profundos, pensativos, né? Precisam de um momento de solidão. Melancólico precisa. Você não pode deixar um melancólico o tempo todo, sabe? Trabalhando com o público, por exemplo, sendo recepcionista. E ele fica lá, naquela interação com o público. Se ele tiver um emprego assim, que já, nossa, é um esforço herculíneo, né, para um melancólico fazer isso. Mas se ele tiver isso, ele precisa ter um tempo para ficar sozinho, mais ainda. Entendeu? Para se reabastecer. Geralmente, não gosta de demonstrar as emoções, fica um pouco...
não sabe muito bem lidar com as emoções. Às vezes demonstra emoção fazendo alguma coisa pelo outro, escrevendo poema. Agora, assim, não se consegue, digamos, calibrar esses temperamentos, porque se um é muito colérico, fala, olha, espera aí, você tem que baixar um pouco essa bola aí. Como você vai... Então, uma forma de você calibrar o temperamento é você conviver com gente diferente. Se você é uma pessoa colérica, case com melancólico. Ai, ai, ai. Não, é interessante isso. Você vai... Parece difícil, é muito, né? Interessante, pode ser interessante, mas ao longo dia do tempo você vai começando... Porque a gente tem um pouquinho de cada humor dentro da gente. Na verdade, aquilo que a gente não é, a gente é como sombra, né? Sim. Eu vou falar disso. Entendeu? Então, na verdade, a gente precisa desse diferente. A gente fica só com gente... Mas aí esse colérico chega e fala, não suporto mais aquela mosca morta, vou sair do caminho. Como é que fica? Daí vai colecionando casamentos, né? Então aí a gente... O que pode ser muito divertido, né? Se for olhar pelo outro lado. O caso separa pode fazer parte desse processo. Mas assim, às vezes... Mas precisa, entende? Como uma pessoa melancólica. Um melancólico e um fleumático, talvez eles se entendam mais do que um melancólico e um colérico. Mas entenda que, às vezes, um colérico e um sanguíneo, no meio de um melancólico e de um fleumático, um sanguíneo, você bota lá um sanguíneo no meio, é uma pimentinha, entendeu? Que dá um sabor especial para a mistura. Agora, Priscila, assim, a própria pessoa, né, independente, então, de outra pessoa, dentro dela, ela consegue mexer nesses temperamentos, se ela quiser? Eu vou ficar mais colérico, eu vou... não sei. Sim. Com alimentação então, também? Com alimentação, com hábitos. Eu gosto muito de trabalhar nessa linha. Faz muito tempo que eu trabalho com isso. E eu assim, procuro nos cursos, eu tenho um curso de acupuntura constitucional, mas tem cursos, inclusive, assim, que a gente orienta a pessoa nessa questão de autoconhecimento, de conhecer o seu temperamento, de trabalhar consigo mesma. Dá para você se policiar, você procurar as coisas para você se equilibrar, entendeu? Mas é meio difícil, interessante, né? Você buscar isso com o terapeuta, mas é interessante, aliás, eu faço muito isso nas minhas terapias, mas é interessante também você se conhecer, você saber quem você é, até onde você pode ir, qual o fator que te desequilibra, o que é essencialmente vital, né, para você estar funcionando bem. Quando que a pessoa procura uma terapia desse tipo? Quando ela está totalmente desequilibrada. Porque é muito difícil a pessoa se autoavaliar e falar, estou precisando descobrir. Mas então, Bia, eu preciso fazer um parênteses. Quando ela não está bem, ela vem... Quando ela não está, por exemplo, tem crise de enxaqueca, tem crise de asma, tem crise... Todas essas manifestações de patologias são geralmente ligadas aos seus humores, né, que não estão muito bem, que estão desequilibrados. Então, quando você vai procurar um terapeuta, geralmente é quando você tem algum sinal, algum sintoma na sua saúde. Aí o terapeuta que trabalha nessa linha, ele vai te reconduzindo para o seu caminho perdido, o caminho que você saiu. Você tinha um caminho. Você estava funcionando bem. Geralmente, quando a gente está criança, ou quando a gente vive bem de acordo com a nossa essência, a gente está bem. A gente adoeceu, é sinal que a gente não está funcionando como deveria. Mas justamente isso que a Bia falou, né? E você comentou que nós vamos quando temos a dor. Né? Mas não que não seja correto ir antes. É que pouca gente faz isso. Pouquíssimas pessoas procuram. É que as pessoas não associam... Bem, exatamente. Né? As pessoas não associam que isso pode ter relação com a doença. Você precisa ter algum tipo... Tem informações que, por exemplo, quem trabalha com astrologia e saúde sabe que isso tem uma relação com a doença. Entendeu? Mas poucas pessoas associam. O homeopata também geralmente sabe disso. Algumas linhas, né, de terapeutas florais sabe que esse tipo de coisa existe. E pode se transportar tudo isso para uma nação, por exemplo, né? O Brasil, por exemplo. Você pega a presidenta, ela parece que tem um temperamento colérico, né? Aquela parte, digamos, fleumática, mais da diplomacia, acho que não é bem a área dela, certo? Então acaba tendo muitos atritos, aquela coisa toda, né?
e essa formação da equipe também, digamos, na hora que... Será que ela não tenta controlar esse temperamento colérico, pelo verniz da diplomacia, vamos dizer, e daí que está causando tanto desequilíbrio na nação? E nela, ela não é muito diplomática, não, né? Não, ali o buraco, mas vamos entender que assim, a gente tem um problema muito sério no país, que a corrupção faz parte da cultura, né? Faz. Então, assim, não tem muito... Não é só uma... eu acho que uma pessoa que tem um temperamento mais yang, uma pessoa que não gosta de ver as coisas erradas, que tem um temperamento mais yang, para trabalhar numa situação dessa, ela tem que ser um pouco sangue de barata, entendeu? Eu tenho para mim que ali deve ter um conflito também com relação a isso. Mas eu acho que também tem outras coisas, né? Porque não é ela sozinha não também. Não é ela né? sozinha. Precisaria analisar o temperamento de todos. Mas assim, tem... conforme a etnia, isso faz sentido. Conforme... Requena fala muito isso, né? O autor Ives Requena, que inclusive é autor do Acupuntura e Psicologia, ele é um autor que ele divide os temperamentos em 8. Porque, na verdade, acaba sendo subtipos, né, desses 4, que são os que todo mundo conhece e tal. E ele fala isso. Ele fala, por exemplo, que o italiano e o espanhol tem mais tendência para ser colérico. Ele fala que o inglês, o anglo-saxão, tem mais tendência para ser fleumático ou sanguíneo. Sabe, eles vão indo assim, o inglês é melancólico, na verdade, o inglês é melancólico, tem uma parte do europeu, tem uma parte do europeu que é fleumático. Então, ele vai dizendo as etnias que têm a ver com determinados temperamentos, e faz sentido. Realmente, se a gente for ver assim, o jeitão de um lugar, por exemplo, o espanhol realmente, o italiano também, se você for ver, tem a ver sim com essa tendência mais colérica, o inglês também. Né? Até nas músicas, na arte. Então, agora o americano parece que equilibrou bem, né? Ela tem muitos temperamentos. Aqui também é misturado, né? Quer perceber que os Estados Unidos dá muita importância à arte, à cultura também, né? Apesar de serem agressivos na parte financeira, né? Que eles vão para cima mesmo, Estados Unidos, né? Eu acho que eles têm outras coisas também que explicam, né? Mas aí tem muita mistura de nacionalidades, de etnias e tudo, né? Muitos mas aqui judeus, também tem, mas o que atrapalha? A questão da corrupção, né? Não que lá não tenha corrupção também, mas eu acho que a gente aqui se identifica, a gente tem uma cultura meio esquisita. Por exemplo, o brasileiro, ele tem uns pudores para lidar com... Eu acho que, para lidar com o material, com o dinheiro, por exemplo, eu acho que o fato da gente ter uma coisa católica, né, no país forte, uma colonização católica cristã, e lá ser protestante, né? Porque vira tudo em crença, eu acho, né? Que isso, eu acho que isso também faz toda a diferença. Os dois países são misturados, mas você vê que a filosofia de vida é totalmente diferente. Os Estados Unidos, o arquétipo deles é a águia, né? O arquétipo do Brasil é o papagaio. Não precisa falar mais nada. Então, mas coitadinho do papagaio, ele é bonito também. É lindo, né? Mas fala e nada não faz nada e só copia dos outros, né? Então. Só vai. Então... Mas é mais a natureza, né? Então, a natureza. Então, Luiz, aí isso depende do ponto de vista. Porém, o arquétipo ele emana uma energia que é aquela e ponto. A gente pode até fazer um programa sobre arquétipos, né? Porque é muito interessante. Porque e a energia ela está. E não importa se a pessoa sabe ou não, né? Então a energia ela está em todos, mesmo que você não acredite nisso, né? O que é pior. Essa coisa da energia do temperamento. Você pode não abrir a boca. Você não abre a boca. Você chega no lugar com a sua cara lá de sanguíneo, entendeu? Você chegou lá. É inconsciente. A outra pessoa já fez a leitura também. E ela já vai responder a você de um determinado jeito. Tem coisas que a gente passa. Justamente. Né? Sem a gente precisar se esforçar muito para isso. É energia. A nação, ela passa também uma energia. O Brasil, infelizmente, eu não vou nem comentar as coisas aqui no Brasil. Vamos ficar baixo astral o negócio. Mas assim, que... Agora, uma pessoa, por exemplo, vai para um teste, para um emprego. Né? Ela, digamos, tem o temperamento colérico.
mas estão precisando de alguém lá para atender o público. Ela pode dar uma dissimulada também, não é? Não, mas se ela for colérica, é bom para atender o público. Se ela for colérico ou sanguíneo, é bom, tá? Não, o colérico é bem legal. Porque o colérico, o nome, assim, colérico, já tem uns acessos né? de cólera. E tem mesmo. Ele é desequilibrado, briga com os outros, taca o copo na parede, cinzeiro. Umas coisas meio malucas, assim. Mas é um tipo, assim, eu acho que é mais direto, é mais objetivo. Que tiver que falar, fala na lata. É uma pessoa, assim, cordial, exuberante. Sabe conquistar o outro. Né? Também, se brigar, não vai ficar muito tempo guardando rancor. Então, para lidar com o público, não é ruim, apesar do nome. Sanguíneo também é legal para lidar com o público. Mas digamos que ele seja melancólico. Também é então ele tem que chegar eu lá acho meio agressivo. Quer dizer, ele sabe que precisa ter um determinado temperamento para aquela vaga. Mas ele não tem esse temperamento. Então ele vai, digamos, se tornar um ator, né? Então vai se colocar... Um ator, se for um perfil melancólico, dá mais para drama, né? Agora, você pega um ator para comédia, é conveniente que ele seja ou sanguíneo ou colérico. Jô Soares é um típico fleumático. Ele consegue... Ele é engraçado, mas ele é engraçado de um jeito fleumático, assim, né? Porque ele é um engraçado lorde, né? Ele não é um engraçado mala, um engraçado que incomoda, não é? Ele é um engraçado que, assim, as piadas dele são umas piadas inteligentes, né? Não é aquela coisa engraçada que meia chula, enfim. Não, agora, você pega um Paulo Gustavo, por exemplo, ou uma Tata Werneck. Já é uma outra linha de engraçado. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, que a pessoa se torna um personagem para conseguir aquele emprego. Dizer, provavelmente não vai ficar muito nesse emprego, né, Luiz? Isso não depois acabará dando problema. Porque as características interiores, a gente não sabe se está mostrando ou não. Durar, é tudo muito inconsciente. Não, né? Então, e se durar, a pessoa paga um preço muito alto com a saúde. Pensa bem, se você for um colérico e você tiver que engolir muita raiva, isso vai custar muito alto para você. Entendeu? Mesma coisa um melancólico. Melancólico, para ele lidar muito com o público, ele tem que ter um misto com alguma outra coisa mais yang. Senão, aquele nível, por exemplo, um professor melancólico, né? Aí vai lá dar aula, é todo tímido, fala baixinho e tudo mais. Às vezes, aquele estresse que ele tem só de ter que enfrentar a turma, a sala de aula, aquilo produz uma reação no organismo dele que não é legal. Enfim, eu tenho um monte de coisa para falar, de dicas que eu posso dar sobre os temperamentos e tal, mas eu acho que a gente fica para um próximo programa, porque agora a gente vai falar de dicas para turbinar a vida amorosa com o Feng Shui. Mas acho que dá até para você dar as suas dicas junto com as minhas, Pri. No intervalo, a gente faz um intervalo, né? E na volta a gente fala sobre isso, então. Tá, joia. Ferramentas para bem viver. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br.
Ferramentas para bem viver. Voltando, então, aqui no nosso programa de hoje, Priscila, Luiz e Beatriz. Beatriz, quer deixar os endereços para o pessoal? Nós estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13. Essa é a nossa sede. Mas, para você entrar em contato conosco, aí mesmo na página da internet que você está usando para nos acompanhar, tem o link para o contato. Então, é só deixar ali a sua mensagem e nós responderemos rapidamente. Além disso, tem a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu. Você pode também ouvir os nossos programas anteriores do nosso canal do YouTube. E aí você vai, se não puder acompanhar nos dias das nossas reprises, vai poder acompanhar quando quiser, com calma, né? Analisando bem tudo que os nossos apresentadores comentam, os nossos convidados. E tem o nosso telefone, é 011 4198 3017. É isso. Obrigada, Bia. Bom, então vamos lá. Tem algumas pessoas me perguntando. Hoje eu vou dar dicas sobre relacionamento. Mas tem algumas amigas minhas me perguntando o seguinte: como que eu acho o espaço que é o relacionamento da minha casa? É lógico que melhor seria chamar o consultor de Feng Shui, né, para já fazer tudo isso. Porém, você consegue encontrar, sim, de uma forma fácil, aplicar. Você não precisa aplicar o baguá inteiro. O que é o baguá, né? Me perguntaram até isso. Então, assim, para quem nunca ouviu falar, o baguá ele é um mapa onde estão dispostos todos os elementos de uma casa, né? Relacionamento, saúde, sucesso, enfim. E essas áreas podem ser encontradas facilmente através da porta de entrada. Então, considere a parede onde está a sua porta de entrada. Então, eu vou considerar a minha aqui do estúdio, né? Está atrás de mim, eu estou na parede da porta de entrada, aí eu vou olhar para o meu canto superior direito. Lá é o meu relacionamento. Então, se você tiver um quarto ali nessa posição do relacionamento, melhor, que você já mexe no quarto e já está mexendo também na posição do relacionamento. Porém, se for a cozinha, se for um banheiro, eu já tive uma casa onde era o banheiro. Eu ativei com 2 toalhas rosas. Simples, né? Toalhinhas de banho, de rosto. Então, é fácil de você identificar. Ok, identificou, então, aí você está solteiro ou você é casado, são coisas diferentes, né? Uma dica aí para as mulheres que estão solteiras e estão querendo encontrar aí a sua alma gêmea, cara metade, ou seja lá o que for, né? Então, tem que prestar muita atenção na posição da cama. A cama ela não pode estar encostada na parede, você tem que deixar a cama de uma forma que você consiga sair pelos 2 lados. Procure dormir do lado esquerdo, que é o lado para a mulher dormir. Se for homem, procure dormir do lado direito da cama. Né? Procure deixar a sua cama harmonizada, principalmente as mulheres. Não encha a cama de bichinho de pelúcia. Você está colocando coisas no espaço onde deveria estar o seu amor. Né? O inconsciente entende isso, está preenchido. E aí? Não tem espaço? E a almofada? Né? A almofada é legal, mas você pode ter 2, ou então 4. Sempre em pares. Sempre em par. No quarto, tem aquele nunca que com um cachorrinho também. Jura? Né? E os gatos, então? Gato, Isso é cachorro. de praxe, né? Portanto, você não terá nenhuma chance para encontrar um companheiro ou companheira. Não é assim, né? Também, né? Nenhuma chance também não, né, Luiz? Mas acaba dificultando, né? Porque o seu inconsciente entende que o espaço está preenchido, sabe? Então, evita, né? Se pode evitar, evita. Então, essas dicas são para os solteiros. O que mais? Para ativar a área de relacionamento na sua casa. Tem muito solteiro adulto que dorme com ursinho, cachorrinho de pelúcia. Também é a mesma coisa? Justamente, porque está tirando espaço, né, Bia? Ou melhor, tirando não, preenchendo. Digamos que aquele espaço já está preenchido, seja pelo bichinho de pelúcia, seja pelo bichinho de verdade. Por um gato, bichinho de verdade. O inconsciente entende que o espaço está preenchido. Nossa, que louco isso. Muito louco isso, né? Meio... Enfim. Mas faz todo sentido. Porque eu conheço gente que está há um século sem arrumar namorado e dorme com o cachorro. É verdade. O ursinho de pelúcia também assim, difícil uma cama de mulher que não tenha bichinho de pelúcia, gente, de mulher que está sozinha, né?
Quem está me ouvindo vai falar, puxa, vou tirar o meu agora. Né? Então, para os solteiros, acho que essas dicas são válidas. Tem a cor também, que é... O elemento do relacionamento é a terra, né? O elemento. E a cor é o rosa. Gente, sempre o rosa. Porque o vermelho é a cor da paixão. Então, tem que saber usar com parcimônia o vermelho. Porque o vermelho também causa irritabilidade, né? Pode dar muita discussão. Então, às vezes, um casal... Então, agora eu vou falar de casal. O casal já não está muito bem, ainda a pessoa vai pôr um vermelho na parede, por exemplo, ou botar a roupa de cama vermelha, vai inflamar mais os ânimos, não vai trazer paixão. Pode ir, por exemplo, uma almofada vermelha e uma rosa? Sim, pode ser, né? Mas eu preferia ainda 2 rosas, Bia. 2 almofadas rosas seria muito mais harmônico. Tá? E você pode também colocar... já falei, acho que num programa anterior, sobre as cabeceiras, né, da cama, os criados. Né, eles precisam ser iguais, por mais que os arquitetos digam que é bonito ser diferente, mas no Feng Shui não rola. Tudo que você for fazer no seu quarto, coloca pares e coloca igual, né, nada diferente. Que mais? Vou dar uma dica, então, para os casais, né? Eu acho que essa dica não é nem tanto de Feng Shui, mas já é quase de uma análise, né? Eu tenho percebido muito, assim, para quem tem a relação desgastada, a gente não costuma olhar para o outro, né? A gente olha para o outro, não costuma olhar para a gente. Olha e critica. Né? É fácil, né? Fácil. Simples assim. O outro tá errado, tem que mudar. Essa frase é típica. Não é só em casal, não. Qualquer parceria. Se você for olhar, a coisa não está dando certo, a culpa é do outro, né? Uhum. A culpa é sempre do outro. Então, é um exercício assim que bacana de fazer, que todo mundo deveria fazer, né? Independente de ser relacionamento íntimo, afetivo ou não. Então, olha para aquela pessoa que está com você e pensa, né? Procura lembrar o que você tanto gosta nela. O que te atrai? O que te atraiu? O que foi que aconteceu? Né? O que essa pessoa tem? Quais são as características que chamaram a sua atenção? O que você gosta muito nessa pessoa? Né? Depois você procura o que está faltando. O que ela não faz ou o que ela deixou de fazer. O que está faltando para a relação? Que era boa e não está mais boa. Alguma coisa aconteceu? O que foi? Né? Procura ter essa resposta. E aí, o mais importante, o que me irrita tanto? O que a pessoa faz que me irrita tanto, que me tira do sério? E por quê? E por que irrita, né? O que mexe em você? Aí, depois que você encontrar essas respostas, você volta e perceba, se olhe e perceba que o que você gosta é o que você tem. Provavelmente você é dessa forma que você gosta na pessoa. O que falta ou o que a pessoa não faz é justamente o que você não está fazendo por você mesmo. Isso mesmo. Você não faz e espera que o outro faça. Você dá o poder da sua vida na mão de outra pessoa. E o que te irrita? Gente, isso é o mais básico, assim. É aquilo que você faz também. E que irrita os outros e você não enxerga, nega, né? E nega. Porque o princípio da negação é farto, né? E nega. Tem um ditado que diz, né? Quando você aponta o dedo para um, tem um para lá, para o outro, né? Mas tem outros 3 para você. Então, é bem isso mesmo. Então, a gente precisa se ouvir, se entender um pouco mais, né? E para quem está solteiro, assim, já aproveitando esse gancho de se conhecer, às vezes a pessoa não quer um relacionamento, mas ela diz que quer. Porque fica até chato ela dizer que não, né? É padrão, né? É padrão, e tem gente assim, você vê isso muito na astrologia, que a pessoa não foi feita para casar, não é para casar. Ela fica até melhor quando ela está solteira, fica mais bonita, fica mais radiante. Ela não tem mapa bom para casamento. Ela tem mapa bom para namorada ou namorado. É um bom namorado, é um bom amante, uma boa amante e tal, mas esposa fica meio... não é legal. Só que a pessoa não assume isso conscientemente. Enquanto ela não assume, ela acaba atraindo relacionamentos que não vão para frente justamente. Mas ela também não quer. Aí vai da gente como terapeuta dar um toque para ela. Mas peraí, você quer? Você sabe que você não foi exatamente feita para isso, né? Você quer mesmo? Às vezes não é que... Eu não sei, parece que não é que não tenha sido feita para isso, mas a pessoa às vezes está numa situação cômoda, né? Com o papai e a mamãe em casa,
né? A comidinha lá toda feita, a roupa lavada. E daí... são várias características. Né? São várias coisas. Vai arranjar uma namorada ou um namorado, agora a hora que vai casar, então vai cair fora dessa comodidade. Tem esse lado. Aí ela vai colocar na balança. Aí já é o medo, né, Luiz? Aí já é o medo do desconhecido, o medo da perda. E também sabe que enquanto você está lá com os pais, né, tem uma proteção total. Agora, você saiu para encarar a vida que como ela é, aí você tem que assumir uma série de responsabilidades. Mas tem gente que casa até por uma pressão social, ou com é medo verdade. de ficar sozinho, e depois que casou se sente numa prisão, é profundamente infeliz. Tem gente que no fundo, nem tem vontade de se relacionar sexualmente ou amorosa. Não tem vontade, não está disponível. E casa por pressão social. Entendeu? E se você olhar o mapa da pessoa, às vezes a energia dela precisa ser mais voltada para outras realizações. O casamento é só um pequeno detalhe, entendeu? Mas ela sente essa pressão da sociedade. As novelas estão aí, né? Parece que se você... A novela, o final feliz é a pessoa casando e tendo filho no final. Como se isso fosse... sinônimo de felicidade para todo mundo. Não é. Acho que os autores ainda não perceberam que tem muita gente que não está afim. Solteiro e feliz. Solteiro e feliz, não está afim, entende? E, por enquanto, não tem aparecido muito isso nas novelas. Eu gostaria que tivesse esses finais, tipo, não, ela não casou, ela foi viajar o mundo, ela conheceu um monte de gente, beijou muito, entendeu? E tá feliz lá. Aparece ela rica e feliz em outro país, viajando. Sem a necessidade de se encher de filhos também, porque nem todo mundo nasceu. Porque vamos combinar que filho é legal, mas... Dá um trabalho. Dá um trabalho, né? Às vezes é melhor você pegar um cachorro, um gato. Também. Mas não pode dormir junto. Não, tô brincando, gente. Mas não pode dormir junto. Assim, às vezes as pessoas têm filhos sem saber direito o que vem por aí, né? Eu acho que antes de ter filho, passa um mês com um bebezinho recém-nascido e passa uns 2 meses com um casal com filho adolescente, pra você ver o legal que é. Filho é pro resto da vida. Justamente. O legal que é, entendeu? E aí você vê se você tem paciência para aquilo, porque depois que você tem o filho, você ficar arrumando motivos, né, para não estar com a criança, porque daí é fácil, né? Você tem um filho, delega a criação para babá, sem se importar para os avós, sem se importar com a consequência emocional daquilo para a criança, porque, na verdade, no fundo, você nem veio para isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam entrar menos no padrão, né? Isso, era justamente o padrão. Eu ia voltar a falar. Mas nessas alturas, as recomendações da Lígia, pode ser que as pessoas estejam captando de outra forma. Espera aí, eu vou comprar logo um bichinho de pelúcia aqui, porque... É mesmo, né? Aquela pessoa que já não quer, já pode deixar um bichinho de pelúcia mesmo, que dá menos trabalho. Vou comprar uns 3 aí, porque assim, né, tá tudo completo. Porque o programa tá voltado para quem tá na energia, né, Luiz? Quem tá na energia de querer se relacionar, né? Então, né? Mas pode ter um efeito contrário. Pode mesmo. Ela pode ajustar justamente essa frequência, né? Não quero. Né? Na verdade, o ideal seria a pessoa entender qual é a sua frequência, né? Primeiro, antes de tudo. Por isso que essas técnicas de autoconhecimento são tão importantes. Aí a gente volta àquela situação, né? Do autoconhecimento. Justamente, saber o que você quer, se conheça. Quando você sabe o que você quer... Você para de ter conflito. E para de ter medo, né? Todos os conflitos, nada mais te assusta e por aí vai. Nossa. Você vive mais feliz também porque a felicidade já vem de você estar encaixado na sua energia. Você é feliz independente de algumas coisas. O mundo continua caindo na sua cabeça, mas você está bem, porque você está encaixado. O que as pessoas fazem? Elas tentam entrar num padrão, aí fica uma insatisfação, um buraco sem fundo, porque aquilo que elas queriam não está preenchido. Elas tentam preencher com coisas, pessoas, aquilo não preenche, e vive uma roda viva de insatisfação e, enfim, né, vai parar no consultório, às vezes, de um psicólogo, de um psicanalista, para entender o que está acontecendo, quando, na verdade, era só se reconectar com a sua essência, em vez de entrar no padrão. Não entra no padrão. Não existe padrão. Justamente, porque muitas vezes a pessoa delega para o futuro. Eu serei feliz quando eu comprar a minha casa, serei feliz quando eu terminar a faculdade, serei feliz quando eu trocar de carro. Gente, não dá para deixar a felicidade para o futuro. Hoje, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Né?
Bom, mas vamos voltar então nas energias de quem está afim de um relacionamento, que quer sair, desencalhar, né, Bia? É assim que fala, né? Desencalhar. Operação desencalha. Não, porque eu tenho amigas assim que já me falaram, e eu também já me casei, já me separei, né? Falava assim, melhor ser separada do que ficar para titia, ser solteirona, né? Porque nenhuma mulher queria ser solteirona, sei lá, uns 10 anos atrás, não é, Bia? Mas hoje não existe mais solteirona, graças a Deus, né? Não, existem bem-sucedidas, né? Exatamente. As mulheres não são solteironas, são bem-sucedidas, é isso. Bom, mas então vem cá, você, mulher, que já é bem-sucedida, né? Mas está aí querendo arrumar um relacionamento, o que fazer? Então, faz seu mapa astral com a Priscila, me procura, vamos fazer uma consulta de Feng Shui na sua casa, né? Vamos colocar todas as áreas da sua casa, encaixar as energias aí. E eu vou dar uma última dica, então, do que você pode fazer no seu quarto. O cisne, um casal de cisne, é um arquétipo muito bom para relacionamento. Tanto para quem está sem, quanto para quem já está num relacionamento conflituoso e quer ajeitar. Então, põe um quadro de cisne, né, você digita lá no Google, vai aparecer milhares de figuras de cisne, o casal, né, de preferência não, tem que ser o casal, um casal de cisne. Põe atrás da sua cama e joga para o universo. Essa é uma dica excelente, um arquétipo muito bom, cisne. Você já ouviu falar? Uma boa dica também. Eu já ouvi falar de um quadro de montanhas no canto sudoeste da casa. A montanhas, na verdade, é segurança, né? Se você já é casada, pode ser pareça, bom, porque transmite muita segurança. Eu arrumei um relacionamento estável. É mesmo? Olha aí, então é uma dica de quem já usou, né? Não é uma dica quadro fictícia. De montanhas, assim. Então, é segurança, né? Montanha remete à segurança. Era o que você buscava, provavelmente. Um relacionamento estável, né? Porque um relacionamento instável eu já tinha. Relacionamento instável, eu acho que todo mundo tem, né, gente? Uma boa dica também aqui para Beatriz, que é pintora, né? Ela pinta muito. Olha aí, Beatriz. Ela pode desenvolver, digamos, vários tipos de casais de cisnes, né? É verdade. E procurar solteiras que querem casar, não é? É isso, olha, acho que eu já estou arranjando. A gente está arrumando aí um novo negócio para você, Bia. Bom negócio, hein? Então, gente, eu vejo que a gente dá esse empurrãozinho, é legal, a gente tem que entender, isso que a gente estava falando anteriormente, mas eu quero de fato isso, ou eu só estou achando que eu quero? Sim, precisa, né? Precisa se conhecer, senão não tem jeito. E eu estou numa fase favorável também para encontrar uma pessoa adequada, porque às vezes você está numa crise interna tão grande que a pessoa legal vai passar e você não vai nem perceber, né? Às vezes as pessoas legais passam pela vida da gente. É que a gente que não estava muito legal na época. E tem mais um detalhe que eu acho muito importante, assim, o que eu percebo, né, nas pessoas de modo geral. Tanto pacientes, como amigos, como colegas de trabalho, as pessoas não têm mais paciência de esperar o conflito, as pessoas estão imediatistas, e de esperar o relacionamento funcionar, porque é tudo muito rápido, é tudo muito assim, né, de uma hora para outra. Então o que acontece? Entra muito aquela questão do ter. Mas ele ainda mora com a mãe, ele mora com os pais, ele não tem isso, não tem aquilo, ainda não se formou, sabe assim? As pessoas querem, as mulheres querem, os homens também, que eu sei. Eles querem uma coisa pronta, querem uma pessoa perfeita para encaixar na minha imperfeição? Como assim? Né? É errado, né? As pessoas querem algo pronto, Beatriz, que seja que seja lindo, uma pessoa que não tenha conflito, não quer construir, né? Que nunca tenha sido casado, que não tenha filhos. Gente, isso não existe, né? Você tem que entender que a vida não é assim, esse mar de rosa, você não vai encontrar. Você precisa estar disposta a se abrir para o novo. Isso eu concordo com você. Eu acho que você precisa quebrar alguns preconceitos. Ele é muito novo. Ele é muito velho. Ele já tem filhos, ou ela já tem filhos. Ele não ganha tão bem. Porque, às vezes, a pessoa está ali naquela fase, naquela situação, mas isso não significa que vai ser para sempre daquele jeito. Né? E você perde a chance de ter um ótimo relacionamento porque você ficou preso em preconceitos. Justamente. Isso eu vejo muito também, e eu acho assim, as pessoas, por conta dessa questão de tecnologia e tudo, as pessoas estão cada vez mais, tudo é imediato, né? Então você quer uma comida, você vai lá, digita no celular, a comida vem, não sei o quê. As pessoas estão ficando meio assim, tá tudo no automático. O relacionamento não é assim, não existe um aplicativo para fazer esse relacionamento dar certo. Verdade.
Não existe receita, fórmula pronta, tem que construir. E as pessoas estão um pouco sem paciência. Por isso que joga, às vezes, para cima cedo demais. Ou nem dá chance para acontecer. Nem dá chance de se conhecer, né? Porque leva tempo, por conta né? desses preconceitos. Ah, ele é muito gordo. Ah, ela é muito gorda. Ah, sabe? É umas coisas assim, no fundo, dentro de uma relação, aquilo não vai fazer tanta diferença assim. Ué, ele é gordo, você leva ele na academia, você faz a academia junto com ele, né? E também para isso existe a sinastria, né? Que a Priscila faz entre uma pessoa e outra. A sinastria, exatamente. Ela mostra a dinâmica da relação e ela ajuda a superar o que é o que pode atrapalhar e o que é um potencial, o que ajuda, o que une mais o casal. Ela faz isso. Mas, independente disso, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, que a gente tem que se livrar um pouco dos preconceitos também. Abrir o coração de verdade, né? Justamente. Então, essa questão do foco também, né? Você falou, por exemplo, o que a pessoa quer. Se ela, e às vezes ela é mentirosa com ela mesma, né? Então, ela quer uma coisa... Às vezes mas não, quase sempre, Luiz. Né? Então. Mas se ela realmente souber o que ela quer e colocar aquilo em foco, né? Porque também há muita dispersão, né? Não só no relacionamento, mas na vida profissional, porque a pessoa sempre está à busca de um sucesso naquilo que escolheu, não é? De qualquer forma. Se não é o dinheiro, é alguma coisa da arte, de ser um grande ator, uma grande atriz, um grande bailarino, uma grande bailarina. E isso daí requer foco, né? Que é decisão. Olha, eu quero ser um ator. Né? Tudo bem, então, se ele descobriu isso mesmo, aí ele tem que colocar isso em foco, né? Porque isso fica... um grande empresário. Quero ficar rico. Então, tudo bem. Tá? Então, o negócio dele é ficar rico. Então, ele tem que colocar isso em foco. Deve ter ouvinte falando assim, quero ficar rico, não posso casar, né? Porque casar também dá despesa. Aí é que tá. Às vezes não. Às vezes fica rico justamente porque casa. Então, tem gente que fala, né? Você já falou para mim uma vez. Esse casal se juntar ganha dinheiro. Se junta, ganha dinheiro. Então, às vezes os dois são dois azarados, cada um pro seu lado. A hora que juntou, virou uma maravilha. Mas tem, por exemplo, uma jovem, assim, então, o foco dela é ficar rica, procura logo um velho, né? Bem velho. Esse cara vai morrer logo, entende? Então, mas coloca em foco, porque tem que ver a parte essa é uma ajuda legal, extra, né? Burocrática. Oficial, não é do Feng Shui. Tem que ir conseguindo assinaturas ali, né? Porque a hora que o sujeito empacotar... O bicho pode pegar também, rica. Luiz. Daí vem os herdeiros, aquela briga. Eu sei. Ela acha que vai morrer lá na frente, um dia ela sai distraída na rua, atropelada, pronto, acabou. E deixou de viver um grande amor porque estava presa no dinheiro. Justamente. Então, mas, bom, o universo pode entender de outra forma. Pegou um velho aí... ela se torna uma enfermeira do velho também. A gente tem na verdade, né, Luiz, a história do universo é interessantíssima, porque também tudo vem de acordo com o nosso merecimento, né? Então, você pode ativar a sua casa, fazer Feng Shui no seu quarteirão inteiro, mas se você não tiver você não tem um karma bom para relacionamento, no merecimento, né, também não vai acontecer muita coisa assim. Enfim. Bom, eu vou só terminar, então, de falar as dicas aqui do que você pode usar para ativar essa área de relacionamento. Então, falamos das almofadas, a cor sempre tem que ser rosa, velas é muito bom, porque a forma da área é quadrada, né? Então, não use nada com pontas no seu quarto, no seu relacionamento, né? Na sua área de relacionamento. Não use pirâmides, não use nada com ponta. Tá? Tudo harmônico, ou quadrado ou redondo, né? Nada com ponta. Então, eu indicaria velas rosas, né? Ou talvez até vela vermelha. Né? O vermelho eu só não gosto na parede, que eu acho muito vermelho. Na roupa de cama também não, prefiro rosa, que a cor do amor é rosa, não é vermelho. Vermelho é paixão. Aí, se já tiver tudo bem, você pode colocar um final de semana, você põe o vermelho, depois você tira, né? Na cama. Então, velas, fotos do casal é muito bacana, traz uma energia muito boa. Fotos que vocês fizeram, né? Viagens felizes, essas coisas, é muito bom. Tira foto de pai, mãe, filho, gente, tá? Tira, põe na sala, não deixa no quarto. Evita também, né? A tecnologia, eu sei que é difícil, mas se você não tiver como evitar colocar o seu computador, notebook, essas coisas tecnológicas dentro da TV, também não é bom.
Se você não conseguir evitar isso, pelo menos cubra na hora de dormir, né? Pelo menos cubra com um pano lá qualquer para evitar olhar, né? Para não dispersar aí o pensamento. Que mais? Tem perfumes também. Da próxima vez a gente passa. Eu trouxe aqui algumas pedras. Acho que pedras é mais interessante de falar do que perfumes. O quartzo rosa é o que mais se usa para ativar o amor, né? O quartzo rosa ele é um cristal do amor, porque a vibração dele acalma, né? Uma coisa suave. Então, vai também dissipar aquelas mágoas que tem no coração por causa dos ex, né? Porque tem muita coisa assim que você tem que cuidar também. Não pode ficar falando do ex, não pode ficar comparando o atual com o antigo, né? Isso é terrível, são energias ruins. Então, quartzo rosa é bom. Tem uma outra pedra que eu gosto muito, que é a água marinha. Porque a água marinha ela é uma pedra da clarividência. Ela traz fidelidade. Então, para quem já está junto, né, mantém uma água marinha também, que é bom. Ou você pode usar na altura do coração, como um pingente. Mas aí você usa, ou você deixa no quarto? Se você usar para você, é melhor, porque ela também te dá uma clarividência maior. Mas se a pedra for grande, você pode deixar no quarto. Uhum. Bom, gente, é isso. Acho que valeu aí as dicas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois deixa lá na nossa página. A minha página você pode me encontrar como Lígia Daniel, e lá dentro tem a página do Feng Shui, tá? Priscila, quer deixar algum recado? Então, é isso. Eu quero agradecer, Luiz, Bia, Lígia. E, bom, quem quiser alguma pergunta, pode deixar lá na página do Ferramentas do Bem Viver. É isso. Então, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Bia. E muitíssimo obrigada, Priscila. Tá bom. Ferramentas para bem viver.